Boa noite. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje com um probleminha de energia elétrica na minha casa. A casa parece que tem pertence a duas redes de energia e uma delas deu problema. O cômodo que eu realizo esse estudo ficou sem energia, então tive que improvisar aqui em outro lugar. E até o sinal da internet é que eu estou um pouco preocupado para ver se vai manter-se bom. Vamos tentar ver se conseguimos realizar aqui mesmo, um pouco distante do roteador, do Wi-Fi. Vamos ver se dá certo. Mas é uma alegria estarmos aqui mais uma vez para esse estudo. Sejam muito bem-vindos. Já percebo aqui os amigos chegando. A Neuza Beleze, muito boa noite, Neuza, muito bem-vinda. A Maria Virgínia Caffer Neto, boa noite. Antônio Sérgio Beleze. A Maria Antônia Casadei. Joaquim Bueno. Shirley Santana, muito bem-vindos, pessoal. Muito boa noite a todos. A Zuleide Carvalho também chegando aqui. Mais amigos que estão aí se conectando. Um grande abraço a todos vocês, a todos que nos acompanham também em outros horários, em outros dias, que não conseguem acompanhar aqui ao vivo, mas que percebo que acompanham também o nosso estudo, compartilham conosco. Então, um abraço a todos. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Hoje nós vamos estudar, nós estamos estudando, o capítulo 3 da segunda parte do livro, que é o capítulo Retorno da Vida Corporal à Vida Espiritual. E hoje nós vamos ver um tópico que também é bastante interessante, que fala sobre a perturbação temporária após a morte, né? Como que o espírito se sente logo após a morte do corpo, tá? Estamos só aguardando uns minutinhos para que mais amigos possam conectar-se também, participar conosco aqui do estudo. Eu quero lembrar só que na última semana eu tive uma falha minha aí na transmissão. Eu não transmiti pelo Facebook da Casa Espírita, eu transmiti pela minha página do Facebook. Então, se algum amigo, alguma pessoa que não conseguiu acompanhar semana passada, eu já compartilhei na página do centro também e já disponibilizei também, a nossa amiga Fernanda, que cuida dessa parte, já colocou também no canal do YouTube. É só pesquisar como Casa Assistencial Espírita Allan Kardec, que está também lá no canal do YouTube, tá? Na semana passada a gente estudou o tópico separação da alma e do corpo, né? Eu quero até já antecipadamente pedir desculpas aqui para Maria Antônia Casadei e a Ana Lúcia Olive Matos, que fizeram perguntas sobre morte violenta, morte brusca, e eu falei que logo iria responder, né? Mas o tempo não foi suficiente, nós vamos abordar essas questões só hoje. Então, minhas desculpas aí, acabei esquecendo no final de dar uma satisfação aí por não ter abordado essas questões, tá bom? Mas hoje nós vamos repassar duas questões que ficaram, tá? Antes da gente entrar no tópico novo aqui. Bom, vamos lá então. Nós vamos ver então separação da alma e do corpo, né? Então, ficaram duas questões, que uma delas é a questão 160, que a questão 160 diz assim, Allan Kardec pergunta, né? O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Essa é uma pergunta que eu acho que muitos de nós temos interesse em saber.
aquela questão, quando a gente desencarnar, será que nós vamos encontrar logo nossos entes queridos? Nós vamos reencontrar com aqueles que amamos, com aqueles parentes que nos antecederam na grande viagem, né, para a vida espiritual? Então os espíritos respondem assim: sim, conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhes consagravam. Muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados, e os vai visitar. Então, aqui já nós temos várias informações já dadas pelos espíritos, né? Primeiro que nós, então, vamos nos reencontrar, eles dizem, de acordo com a afeição, é lógico, né? Porque nós vamos nos reencontrar com aqueles que temos afinidade, com aqueles com os quais nós tínhamos uma afeição verdadeira, tanto da nossa parte para com eles, como deles para conosco, né? Uma coisa recíproca. Mas essa informação dos espíritos, ela é de uma forma geral, esse encontro. Porque nós precisamos lembrar que existem algumas situações que às vezes não permite o encontro imediato logo após o desencarne. Por exemplo, nós podemos chegar após o desencarne ao mundo espiritual e procurar um ente querido que pode ser que ele esteja numa esfera acima daquela para onde nós iremos, por merecimento, por afinidade. Lembram-se da mãe de André Luiz no livro Nosso Lar? André Luiz chegou ao mundo espiritual e a mãe dele estava numa faixa, numa esfera acima de Nosso Lar. Então ele não encontrou imediatamente. Uma outra coisa, o nosso ente querido também, né, pode ser que esteja numa região às vezes mais dolorosa, numa região de umbral ainda, passando algum tempo até se libertar de todo aquele sentimento ruim que o prende a essa região inferior, né? É difícil, mas pode até acontecer. E também pode ser que aconteça do nosso ente querido estar reencarnado. Pode ser que nós cheguemos ao mundo espiritual, perguntemos por ele, por ela, e nos informem que aquela pessoa já reencarnou, aquele espírito já reencarnou. Então isso pode acontecer também. Aqui eles estão dizendo que também muitas vezes os espíritos vêm nos receber na hora da morte, da nossa morte, na hora do desencarne, né? E isso aí é comum, nós percebemos quantas pessoas que estão próximas ali da hora da morte, né? Pessoas principalmente mais idosas, já naquele momento bem derradeiro ali, né? Quase do desencarne, essas pessoas começam a dizer que estão percebendo pessoas familiares ali no quarto, naquele ambiente, né? Então é muito comum eles dizerem, olha, eu estou vendo aqui minha mãe, meu pai, um parente, um avô. Então as pessoas, né, costumam achar que é aquele delírio da morte. Mas na verdade eles estão sim percebendo familiares que estão ali já para recebê-lo na hora do desencarne, né? Então isso aí é comum também. Vamos ver aqui se tem alguma colocação a respeito dessa pergunta, né, e resposta. A Maria Helena Butião também aqui conosco. Muito boa noite, viu, Maria Helena? A Cláudia Almeida, legal. A Lisete Martini. Pessoal, eu vou prosseguindo. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário. Oi, Elaine Munhoz também. Muito bem-vinda, viu? Muito boa noite. Vou prosseguindo. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, pode colocar aí. Saulo Pita também, de Pitangueiras. Muito bem-vindo. Vou ler só mais uma questão que ficou da última semana para concluir aquele tópico, tá? E aí nós já entramos no de hoje. Essa questão é aquela que eu me referi a Maria Antônia Casadei e Ana Lúcia Olive, a quem eu peço desculpas não ter respondido a semana passada. Essa que é a questão que fala mais ou menos, né,
de acordo com o que vocês perguntaram, que é a questão 161, tá? O Allan Kardec então pergunta: em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda se não enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Então essa é a pergunta de Allan Kardec. Eles respondem: geralmente assim é. Mas, em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra. Então, nessa pergunta, nós já percebemos, até pela pergunta de Allan Kardec, que ele já cita detalhes importantes, porque ele está falando que quando ocorre a morte acidental ou a morte violenta, né, a morte brusca, os órgãos não se enfraqueceram, os órgãos do corpo, porque veja bem, a pessoa que passa por uma morte dessa, pode ser que esteja na juventude, né? Então, os órgãos do corpo estão com toda a vitalidade, ela não está enfrentando doenças, muito provavelmente, né? Moléstias que acabam tirando a vitalidade, ela tem bastante fluido vital, que é aquela energia que dá a vitalidade para o corpo, né? Então, o que acontece? Essa pessoa que não está em época, vamos dizer, normal de desencarne, os laços que prendem o perispírito ao corpo estão muito fortes, né? Muito presos, não estão se soltando como acontece na idade avançada ou numa moléstia, né? Então, o que vai acontecer é que vai ter uma dificuldade maior para haver esse desprendimento do perispírito, porque está muito preso ao corpo ainda, né? Porque na morte natural, o que acontece? Quando a pessoa já tem uma certa idade, quando a pessoa às vezes enfrenta alguma moléstia, né, uma doença, os laços já vão se soltando. Como nós comentamos semana passada, o perispírito está vamos dizer, ligado ao corpo, dando uma ideia, né, por laços, como se ele tivesse enfaixado, né, ligado ali ao corpo. E esses laços vão se soltando quando acontece a morte natural. E nessa morte violenta não, estão presos esses laços. Estão muito rígidos ainda e oferece uma dificuldade maior para o desprendimento. Então, o que pode acontecer é que o espírito, às vezes, ele sente-se vivo na carne. Ele pensa muitas vezes que ele não desencarnou, porque ele pode ver ali o local do acidente, ele pede socorro pensando que ele está ferido, mas não que ele passou pela morte do corpo. Ele se sente vivo, muito comumente acontece. De outras vezes, pode ser que esse espírito adormeça na hora do trauma ali, do impacto, ele já adormece um pouco antes, ele nem sente aquela situação. Isso aí a gente até percebe pelos próprios encarnados que continuam vivos e passam por acidentes graves, né? A pessoa relata que ela não tem memória nenhuma da hora do acidente, porque aquela memória até aparece como uma proteção, né? A pessoa apaga segundos antes do impacto, e ela só vai recordar tempos depois que ela desperta, mas a memória daquele momento, muitas vezes, ela não tem. Para a gente ter a ideia também de desencarnes que ocorrem muitas vezes assim. A pessoa adormece e a hora que vai despertar já está num hospital da espiritualidade, sendo atendido, né? Como nós vimos no filme E a Vida Continua, se vocês assistiram, E a Vida Continua, aquela jovem, né? Também com uma jovem e um senhor que desencarnam de formas semelhantes, né? E eles então despertam no hospital da espiritualidade, e quando eles se dão conta de si, eles ficam ali a conversar. O que será que aconteceu? Eles acham que foram transferidos para um outro hospital, não imaginam que passaram pela morte, né? Então essa é uma coisa também muito comum de acontecer em casos assim de acidente, de mortes mais violentas, né? Bom, e lembrando que esses relatos que a gente tem de como acontece,
Allan Kardec, se vocês leram também, né, o livro O Céu e o Inferno, que também é das 5 obras básicas da codificação espírita, né, um livro excelente, ali no livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec oferece vários depoimentos daqueles espíritos que voltaram para dizer como que eles passaram pela morte. Então lá tem relatos de espíritos felizes, de espíritos suicidas, de espíritos que estão em situação dolorosa. Então tem vários relatos. Estou num problema sério com a energia aqui. Vamos tentar ver se dá para continuar, né? Vocês estão conseguindo acompanhar aí, pessoal, ou encerrou? Será que alguém consegue me dar algum retorno? Pessoal, tá normal? O ruim é que tá sem... Tá muito... A imagem tá escura, né? Porque eu tô sem energia aqui e tá na base da... Então, eu não sei nem se a gente vai continuar, porque eu estou agora só com a... Eu tô sem o roteador, né? Que acabou a energia. Vocês acham que dá para tentar continuar assim ou querem deixar a gente continuar esse vídeo amanhã? Será que você consegue ligar a luz do seu celular aqui para ver se dá para continuar? Eu vou ver se dá para jogar uma luz aqui do celular, pessoal. Ou então deixar para amanhã. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aí que eu não estou conseguindo acompanhar. Tá normal? Tá dando certo? Então, estou vendo aqui algumas no celular mesmo, porque meu notebook já travou aqui também. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Joaquim, né? O que for melhor, obrigado. Vamos ver. O que for melhor, não. Bom, tá normal. Tem muita gente dizendo que tá normal. O ruim só é o escuro aí. Deixa eu ver se dá para jogar uma luz do celular da minha esposa aqui, para não ter que deixar, né? Será que melhorou um pouco? Tinha que arrumar um tripé aí ter para segurar isso. Até tira o som, né? Com essa luz assim fica pior, pessoal? Ah, a Elaine já está dizendo aí que está ótimo. Então, o ruim só é como que a T vai segurar esse celular agora. Vamos ver aqui. Vamos pagar R$ 5 para cada um para ela? Bom, vamos tentar continuar então. Tá sem o... Eu estou sem o roteador, mas vamos ver se dá para levar então, tá bom? Vamos prosseguir então. Vamos no sacrifício aí. Então vamos lá, pessoal. Bom, então nós vamos entrar agora na parte de hoje mesmo, que seria... Você quer tentar pôr no apoio aí? Tenta pôr aqui na cadeira, ver se dá certo, senão você não vai conseguir segurar. Então nós vamos falar agora sobre a perturbação temporária após a morte. Está dando sombra, eu acho. Tenta vir de lado aqui um pouco. De todo jeito, acho que vai ser meio complicado, mas vamos lá, né? Bom, pessoal, então vamos continuar aqui. Nós vamos na questão agora 163, que Allan Kardec pergunta assim: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Ou seja, logo que desencarnou, será que a alma reconhece que está desencarnada e já percebe então que passou para a vida espiritual? Ana Lúcia aqui dizendo, depois você cobra dele, Terezinha. Tá certo. Bom, então, vamos ver a resposta aqui dos espíritos.
Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação, que é esse o ponto desse estudo de hoje, dessa semana. Então, o que seria esse estado de perturbação? A hora que a gente desencarna, nós vamos passar um tempo que é chamado por Allan Kardec de perturbação. Não tem nada a ver com obsessão, tá? Essa perturbação é um momento difícil, confuso que a alma passa logo ao desencarnar. Então ele coloca assim, ela tem consciência de si mesma, ou seja, se reconhece como espírito desencarnado, sabe, né, que retornou à vida espiritual, e eles dizem assim, imediatamente não é bem o termo, porque não vai ser logo em seguida, pode demorar um pouco, tá? Então diz aqui que vai precisar de um tempo mais ou menos longo para a alma se reconhecer como desencarnada, dependendo do apego que tiver à matéria, como nós já falamos. Quanto mais o espírito é ligado à matéria, aos prazeres do corpo, despreza a vida espiritual, não tem conhecimento de espiritualidade, é aquele espírito muito preso ainda às coisas da matéria, esse espírito vai demorar mais tempo para para passar desse estado de perturbação. Ele vai sofrer mais nesse estado de perturbação, então. Esse estado seria um momento de confusão, não entende o que está acontecendo, como se a gente estivesse enfrentando um momento de pesadelo, por exemplo, né? Mas nós vamos ver mais detalhes na próxima questão a esse respeito. Pessoal, para quem está chegando aí, nós estamos com falta de energia, tá? Por isso que está esse vídeo aí esquisito, né? Com uma iluminação ruim e o sinal também ruim de internet, mas nós estamos aqui tentando improvisar para conseguirmos ver se concluímos ele hoje, tá bom? Acabou a energia completamente aqui em casa hoje. Bom, uma curiosidade é na morte coletiva, é até por curiosidade apenas. Quando, por exemplo, um avião caiu, morreram várias pessoas que estavam nesse avião. Todos desencarnaram ali mais ou menos ao mesmo tempo. O interessante é que eles não se revêem imediatamente. A gente poderia pensar, nossa, mas estão todos juntos ali no mesmo lugar, no mesmo tipo de morte, mas cada um tem seus interesses, cada um está numa condição vibratória diferente e eles vão buscar os seus interesses. Eles não estão se vendo naquele mesmo instante, porque é uma questão vibratória essa. Por isso aí a gente percebe a questão da vibração e da outra, porque o espírito está numa outra faixa, né? Ele não está na mesma, fugiu aqui a palavra agora, ele não está na mesma condição nossa, né? Ele está em outra faixa vibratória. Então, às vezes, não se vê imediatamente, tá? Ficou claro essa questão aí, que nós vamos falar mais, né? Então, começamos a falar sobre essa perturbação, que é um momento de confusão, que o espírito ali sente-se perdido, ele não sabe o que está acontecendo, ele muitas vezes não reconhece que desencarnou, então ele está ali confuso, como se ele estivesse vivendo um pesadelo, tá ok? Eu estou acompanhando aqui só pelo celular porque o meu notebook parou também, né? A Shirley, vamos ver, e quando o acidente acontece, nossa, duro que eu não vou conseguir ler aqui. E quando o acidente acontece no mar, né? O que acontece? No mar, Shirley, não tem diferença, viu? Porque aí a gente está falando em questão de matéria. A água, o ar, o fogo, não tem nada a ver para o espírito, é a mesma coisa. A questão material não interfere, é a condição vibratória, lembrei a palavra, ele está em outra dimensão. Nós estamos encarnados em uma dimensão, o espírito desencarnado está em outra dimensão. E a Zuleide fala aqui, a outra sintonia também, alguém falou aí, legal. Obrigado, a Celinha Lombardo, né? Obrigado, Célia. A Zuleide Carvalho dizendo, às vezes, quando acordo, geralmente de um sonho, fico perturbada, até me dar conta de que estava dormindo e tive um sonho. Então, Zuleide, é bem semelhante a isso, tá? A gente fica aquela confusão, né? De não saber se aquilo é verdade, se aquilo é uma fantasia,
se nós estamos dormindo, o que está acontecendo. Essa ideia mesmo é a ideia dessa perturbação aí que o espírito enfrenta, tá legal? Eu estou mexendo aqui, pessoal, para tentar olhar no celular, tá? Que eu acompanhava no notebook, mas parou, né? Vamos lá, então. Na questão 164, Allan Kardec pergunta, então, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Veja bem, aqui então ele está perguntando já a questão do tempo, que a gente já adiantou um pouco, né? Vai demorar o mesmo tempo para todos? E eles respondem não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Então aqui fica claro essa diferença, né, entre a condição de elevação espiritual de cada um. Quanto mais elevado, né, melhores condições. Então, alguns espíritos, quando desencarnam, que têm uma elevação maior, né, viveram muito mais espiritualizados, esses espíritos, eles têm um grau de pureza, um desapego, né, que dá uma condição boa nesse momento do desencarne. Alguns já se reconhecem quase imediatamente após o desencarne. O sono, por exemplo, é um treino para a morte, como a gente falou aí do sono. Todas as noites, na hora que nós dormimos, é importante isso. O que nós buscamos durante o sono? Quais são nossos interesses? Isso é muito importante para se pensar, porque antes de dormir, a gente deveria fazer uma boa oração, uma leitura edificante, e pedir a Deus que bons espíritos nos ajudem para passarmos aquelas horas de liberdade do corpo de forma produtiva. Porque no mundo espiritual podemos participar de estudos, de palestras, de trabalhos, podemos estar engajados em algum trabalho espiritual ou um contato com algum parente, que a gente faça uma visita na espiritualidade, que ajude de alguma forma, né, a nós ou a eles. Isso aí são formas boas de se aproveitar o momento do sono. Mas tem pessoas que durante a noite, durante o sono, vão em busca de desforras, né? Brigaram durante o dia e vão ainda continuar aquela briga na hora da liberdade, na hora que se encontram libertos do corpo. Então, assim, é complicado. Outros já vão dar vazão aos seus vícios, né? Aos seus interesses ainda mais voltados aos prazeres, né, corporais. Então, assim, tem interesses de vários níveis. Alguns vão encontrar-se com outros em regiões umbralinas. Então, precisamos aproveitar o momento do sono de forma edificante, tá? A Celinha Lombardi está dizendo aqui, o conhecimento da doutrina ajuda no despertar e saber o que aconteceu? Muito boa pergunta, Celinha, tão boa que já é a próxima que Allan Kardec fez, tá bom? Então essa vamos responder já, pode ficar tranquila. Obrigado, Celinha. Sempre antenada aí, uma excelente pergunta. Bom, então falamos aqui, né, de o homem de bem, como eles dizem. A pessoa que é uma pessoa voltada a cumprir, a viver o evangelho, as leis de Deus, que é conhecido como homem de bem, né, a pessoa, o indivíduo de bem, homem ou mulher, essa pessoa tem a consciência mais pura, né? Não está ali pesada, não está ali marcada pelas culpas, né? Então essa pessoa vai ter, não, Célia, não é desculpa não, te agradeço, é que já vamos responder em seguida. Então essa pessoa se conserva mais calmo, tem um tranquilo despertar, não sofre com apego, né, das coisas materiais, porque muitos ficam chorando até pelas coisas que ficaram aqui na vida física. Desencarnam e ficam lamentando do que perderam. Então vejam a diferença para aquela pessoa que é mais espiritualizada, né? Então essa pessoa tem um despertar tranquilo, se conserva calmo, não tem problema nenhum na hora do desencarne. Ao passo que o outro, né, vai ter situação diferente. Porque a pessoa que eles colocam como homem carnal, né, homem aqui no sentido de ser humano, né, aquele que tem a consciência que não está tão pura, aquela pessoa que tem um egoísmo mais forte,
que está mais presa aos prazeres materiais apenas, né? Não se preocupa com a caridade, com o bem ao próximo, né? Essa pessoa que tem um vínculo grande com o corpo físico, esse daí vai ter muita ansiedade, angústia, incerteza na hora do desencarne, porque ele vai sofrer mais. É diferente, é muito diferente entre as duas situações, né? E o tempo que cada um pode enfrentar desse período de perturbação vai variar muito. Um pode ter um tempo bem curto, né? Resolver rapidamente, enquanto que o outro pode se arrastar por semanas, meses e, acreditem, até anos às vezes, para a gente perceber o quanto que às vezes algum espírito muito apegado, né, muito preso à vida material, sofre na hora do desencarne. Não é dor física, né? É essa situação, primeiro, dessa perturbação espiritual e aí as consequências morais da consciência de culpa. Tudo bem até essa questão aí, que aí nós vamos falar a questão que a Celinha perguntou então, que é uma última questão que encerra esse tópico. Alguém tem alguma dúvida até aí, pessoal? Deixa eu ver que horas são, que eu estou perdido aqui. Que horas são? Tá, dá para ir mais um pouquinho então, né? Até o horário não dá para ver aqui. Bom, então vamos avançar um pouquinho. Na questão, então, 165, Celinha, essa é que você perguntou. Diz assim: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Tá vendo? Bem de acordo com o que a Célia perguntou, para ver como que ela está antenada aí, né? Allan Kardec pensou nisso. Então, quer dizer, nós conhecemos o Espiritismo. Será que esse conhecimento da doutrina, nós estamos falando aqui só do conhecimento, será que ele ajuda só o fato de conhecer? Né? E os Espíritos respondem assim, porque ele perguntou, né? Exerce alguma influência sobre a duração, ele quer saber, o fato da gente conhecer ajuda, exerce influência sobre a duração da perturbação? E eles respondem, influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas, aí vem um mas, né? Porque se tivesse parado até ali estava ótimo, né? Mas os espíritos vêm e colocam um mas, a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. É lógico, né? Porque não basta a gente apenas conhecer o Espiritismo. Então a gente percebe que o conhecimento, só o fato de conhecer, ajuda bastante. Por que que ajuda? Nós vamos estar sabendo que nós desencarnamos. Quando a gente desencarnar, nós não vamos ter grande dificuldade para perceber isso. Nós já vamos perceber que estamos já vivendo a vida espiritual. Pessoal, estou mais próximo aqui dos cachorros também, é outro agravante hoje, foi tudo meio complicado. Então, conhecer ajuda sim. Porque enquanto esse conhece, o outro que não conhece, ele se sente aturdido, né? Confuso, ele vê voltou a energia aqui, ele vê seu corpo, o perispírito, né? Porque a hora que ele olha para ele mesmo, vê o corpo espiritual da mesma forma do corpo físico, ele vai pensar, eu não morri, eu estou vivo, eu estou vendo aqui meu corpo, né? Então essa sensação de que continua vivendo a vida física ainda, porque ele está vendo, ele está ouvindo, ele está vendo seu corpo, ele está pensando como antes. Quem não tem conhecimento do Espiritismo acha que não passou por morte coisa nenhuma, né? Então aí tem uma grande diferença para aquela pessoa que conhece do Espiritismo. Mas, como eles dizem, a prática do bem e a consciência pura, né, são o que maior influência exerce, é lógico, porque se nós, além de conhecermos a doutrina espírita, praticamos a lei de amor, de caridade, aí sim, aí nós temos o conhecimento e a prática do bem,
né? Esse é o que se espera de nós, que a gente não fique apenas no conhecimento da doutrina espírita, né? Porque vamos analisar uma situação. Imagine se a gente... O que adiantaria sermos que estamos desencarnados, mas estamos numa região de umbral, se não fizemos por merecer uma condição melhor? Aí você vai estar lá no umbral falando, eu sei que eu desencarnei, aqui é umbral, mas pouco adiantou, né? Você sabe que está desencarnado, mas não está numa região feliz. Ao passo que a outra pessoa, vamos dizer, que não conhece Espiritismo, mas que viveu a prática do amor e da caridade, ela não se reconhece a princípio desencarnada, mas pode estar sendo atendida numa colônia espiritual. Qual que é melhor? Não tem nem dúvida, né? Então, conhecer o Espiritismo é bom, mas a prática de tudo aquilo que nós conhecemos, colocar isso na nossa vida cotidiana, é o que é o ideal, é o que se espera então de nós, né? Pessoal, aqui nós encerramos esse tópico, né? Se alguém tem aí alguma dúvida, alguma colocação queira fazer a esse respeito, né? Se não, eu não sei pelo horário se nós encerramos, ou se a gente entra no próximo, que é sobre reencarnação, que é bastante interessante, ou deixamos para a próxima semana. Deixa eu ver aqui, meu computador voltou agora, né? Ah lá, Celinha, vamos praticar, minha gente. Precisa, né, Célia? Mas que não é fácil. A gente reconhece o grau de dificuldade, né? Porque nós sabemos é uma coisa, colocar em prática é outra. Mas estamos compreendendo a importância, né, de se vivenciar aquilo que nós aprendemos. A Rosângela Ambrósio, né? Vamos ver, está dizendo aqui também. Boa noite, Rosângela. Quanto tempo demora para a pessoa ter permissão, né, para vir no centro? Você quer dizer, eu estou imaginando que a Rosângela deve estar perguntando aqui no sentido da pessoa comparecer a uma casa espírita para dar uma possível comunicação, será? Deixar uma mensagem, será que é isso que ela está dizendo, né? Vamos tentar responder nesse sentido, né? Porque esse tempo, viu, Rosângela? Esse tempo varia também, tudo no mundo espiritual vai variar muito de acordo com a condição evolutiva sempre, né? Em que situação que está aquele espírito que desencarnou? Ele tem merecimento, ele está em boas condições espirituais, ele já consegue deixar uma mensagem edificante. Outra questão, será que os parentes que poderiam receber uma mensagem vai ser produtivo para eles receberem essa mensagem? Será que essa mensagem pode surtir efeito contrário? Então, assim, são muitas as variáveis aí que vão ser analisadas para os espíritos decidirem quanto tempo que esse espírito pode retornar ou ao seio familiar, né, à sua residência. Vocês lembram no filme Nosso Lar? O André Luiz passou 8 anos na região de Umbral. Depois que ele foi resgatado para a colônia de Nosso Lar, ele ficou, se não me engano, em torno de 1 ano trabalhando, aprendendo, para ter a permissão para visitar o antigo lar aqui na Terra, né? Então, por quê? Ele estava reunindo condições para isso. E tem os espíritos responsáveis que sabem o momento certo. Porque vocês viram que quando André Luiz voltou ao lar, ao antigo lar, ele encontrou a esposa casada com outra pessoa, né? Então, se ele não tivesse uma condição melhor de equilíbrio, né, espiritual, emocional, ele poderia se complicar ali naquela hora. Então, os orientadores seguraram André Luiz no tempo necessário para que ele não viesse a ter uma situação desfavorável na hora dessa visita. Tá bom, Rosângela? Creio que respondi a tua pergunta, se não você reitera aí. A Maria Helena Butião disse que fez uma pergunta também, deve ter passado aqui, eu não percebi, Celinha, vamos ver. O meu computador não deve ter registrado, se alguém puder colocar aí de novo a pergunta da Maria Helena, pessoal, eu não vi, tá? Porque eu estou no notebook agora e ela deve ter passado no celular.
Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu não vou conseguir ver agora, pessoal. Se alguém puder repetir para mim aí, seria melhor. Deixa eu ver aqui. Na próxima semana, não vamos entrar hoje não, né? Hoje vai misturar os assuntos. Na próxima semana, nós vamos no tópico... Aí nós já vamos entrar no capítulo 4, tá? Que é o capítulo Pluralidade das Existências, que é muito interessante, fala sobre reencarnação. Vai falar tudo sobre reencarnação. Então eu acho bem interessante e a gente deixa então para a próxima semana para não misturar aqui os assuntos. Estou tentando aqui só esperar para ver se tem a pergunta da Maria Helena para a gente. Uma outra coisa, pessoal. Algumas pessoas me pediram, me sugeriram aí para voltar a fazer a oração final. A gente fazia sempre uma oração final quando estudávamos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu comecei o estudo do Livro dos Espíritos, eu deixei de fazer essa oração final. E algumas pessoas me disseram que seria bom voltar a fazer, né? Vamos ver, vamos fazer hoje uma oração para encerrar, e vocês também, se quiserem deixar opinião aí, se é válido, se é melhor. Quem quiser pegar lá um copinho com água, se quiser deixar para que a gente peça a fluidificação por algum espírito amigo, né? Vamos aguardar uns minutinhos aqui e a gente já faz a nossa oração final, então. A Leide Ferreira aqui com a gente também, lá de Cuiabá, Mato Grosso. Muito bem-vinda, Leide. Muito obrigado pela participação sua, uma boa noite. A Natália Silva, nossa amiga lá de Araraquara, dizendo aqui, nesse caso de um avião e um resgate coletivo, foi a pergunta da moça. Tá. Então é da Maria Helena, né? Deixa eu ver aqui. No caso do avião, será um resgate coletivo? Entendi. Legal. Obrigado, viu, Natália? Até por ajudar aí. Valeu, Maria Helena. Me desculpa, não percebi tua pergunta na hora que foi feita, tá? Então, quem não está muito acostumado, né, com doutrina espírita, resgate coletivo, o que seria isso, né? Um desencarne, um resgate coletivo seria assim, pessoas que se comprometeram com a lei de Deus em conjunto. Em uma determinada existência passada, pode ser que agiram conjuntamente para executar uma ação má, que levou prejuízo a alguma pessoa ou algumas pessoas, né? Eles podem ter feito uma ação que gerou prejuízo para outros. Então, agiram em conjunto. Então, vai acontecer que em determinada existência futura, não necessariamente na próxima, eles vão se reunir. Aí que está uma engenharia celestial, que é uma coisa espantosa, né? A questão do magnetismo, que nós vamos ainda ter que conhecer muito mais a respeito de magnetismo, das afinidades, das ligações, né, magnéticas, porque essas pessoas são atraídas para reencarnarem juntas em determinada época. E aí o que acontece? Eles vão desencarnar juntos, porque se comprometeram juntos e enfrentam juntos a situação da morte dolorosa. Então, muito provavelmente, quando um avião cai e mata várias pessoas, não é regra geral que todos ali estavam nesse episódio do comprometimento, mas muito provavelmente representa sim um resgate coletivo. Eles desencarnam juntos porque agiram no mal juntos. Então, por isso que a gente vê, às vezes, uma pessoa que perde um determinado voo, a pessoa reclama, puxa, mas como que eu fui perder esse voo? Aconteceu, o táxi atrasou, ou não sei o que aconteceu. Mas aquela pessoa não embarcou porque não era para ela desencarnar daquela forma. A gente percebe que aqueles que têm a necessidade vão ser atraídos juntos. Então são mortes assim dolorosas às vezes, como um edifício que pega fogo, várias pessoas, como aquele edifício Joelma, lá antigo, né? Que depois surgiu até um livro falando a respeito desse edifício, que realmente lá foi um resgate, né, coletivo. Então é mais ou menos nesse sentido aí, tá bom, Maria Helena?
A Maria Antônia Casadei, creio que concordando então com a oração, né? A Zuleide também. A Natália, legal. Obrigado, Natália. Pessoal, então tudo bem. Nós vamos então agora fazermos a nossa oração. Encerramos esse capítulo 3, tá? Da segunda parte do livro, não é a primeira não, capítulo 3 da segunda parte. Na semana próxima, na próxima quinta-feira, a gente vai para o capítulo 4, tá? Que é sobre reencarnação, que é bastante interessante também. Então, convido vocês agora para que a gente possa então fazer a nossa oração final, para agradecermos a Deus por mais esse momento em que estivemos juntos aqui. E nessa hora, então, nosso pensamento possa ser elevado ao Pai Celestial, com uma imensa gratidão pela nossa vida. Estamos vivendo uma época muito difícil, desafiadora da humanidade, mas estamos completamente assistidos, cuidados, protegidos, amparados pelo Pai, por Deus nosso Pai, por Jesus, que é o governador espiritual desse planeta Terra, e pela legião de espíritos amorosos, pelos anjos que trabalham para o Cristo Jesus, né, que estão por toda parte nesse planeta, para auxiliar a todos nós, porque eles sabem que nós estamos enfrentando um momento difícil. Mas nessas horas é que nós precisamos mostrar a nossa fé. Nós precisamos fazer valer esse conhecimento que nós recebemos, as luzes da doutrina espírita. Que nessa hora a gente possa mostrar que nós acreditamos em Deus, que nós sabemos que Deus está cuidando deste planeta, que apesar do caos não tem nada errado. Essa situação é consequência natural do desenrolar evolutivo desta humanidade que aqui estamos habitando esse planeta Terra. Mas essa fase vai passar. Já temos aí sinais promissores da vacina, apesar das outras formas diferentes, né, do contágio que estamos acompanhando, mas nós vamos superar isso. Apesar de muitos que desencarnam, né, nós não podemos desesperar, perder a fé, porque se não desencarnam de um jeito, desencarnam de outro. Todos nós um dia voltaremos à pátria espiritual. Não sabemos a programação reencarnatória de cada um. Cada um tem as suas necessidades, cada um tem o seu grau de culpa, né, ou não diante da situação. Então o importante é que nós façamos da melhor maneira, que nós procuremos ser, sim, disciplinados com relação a cumprirmos as orientações que a parte da saúde nos oferece. Não podemos agir com negligência, para que depois a gente não venha reclamar de uma situação dolorosa. Então, se nós fazemos a nossa parte nos cuidados que nos pedem, daí para frente é manter a nossa fé em Deus, confiar que está tudo sob o controle de Deus. E vamos passar por tudo isso. Mas vamos orar por esses irmãos que estão adoecidos nesse momento, se encontram hospitalizados, sabemos o quanto é difícil passar por essa doença, né? A situação dolorosa que enfrentam, os familiares. Vamos nesse momento pedir a Deus por todos esses irmãos que estão nesta hora hospitalizados, pelos familiares que acompanham essa situação de dor, que Deus envie espíritos amigos por toda parte para consolar, para fortalecer, para inspirar, para não deixar que essas pessoas percam a fé ou percam o ânimo de continuarem vivendo.
Oramos também, Senhor, por nossos irmãos que desencarnaram, quantos que desencarnaram, para que estejam em paz na pátria espiritual, para que recebam a boa assistência dos amigos espirituais que possam acolhê-los a cada um de acordo com as suas necessidades. E rogamos também, Senhor, abençoe o nosso lar, nossa família, todos nós que nos reencontramos aqui sobre o mesmo teto, que possamos conviver em harmonia, que possamos manter a serenidade, a confiança, vencendo possíveis medos, né? Que a gente não perca a fé e a confiança e mantenhamos a serenidade. Muito obrigado, Jesus, nosso Mestre, pelo teu amparo, por todos nós, contínuo desde os primórdios, por todo o teu amor que envolve toda a humanidade. Abençoa-nos, Senhor. Fortaleça cada um de nós, porque muitas vezes nós sentimos a nossa fragilidade. Envolva-nos no teu amor e que possamos ficar seguros na tua santa paz. Que assim seja. Meus amigos, então, uma boa noite para vocês. Me perdoe aí pelo vídeo tão confuso que foi hoje, né? Nessa região aqui da cidade, onde está minha casa, a energia acabou parcialmente, eu vim fazer aqui em outro cômodo da casa, depois aí acabou completamente, virou aquela confusão de falta de iluminação, né? Sinal fraco de internet. Então me perdoem, mas tentem entender aí que foi a intenção de não deixar passar esse dia em branco, né? Já que fazemos apenas uma vez por semana, para que a gente pudesse ter aproveitado esse momento também. E agradeço então a paciência de vocês, a participação, a companhia aqui mais esta noite, que para mim é uma alegria muito grande estudar com vocês, porque acreditem que eu já li esse livro por várias vezes, mas quando a gente estuda assim em grupo, né, comentando, parando para refletir em cada questão, a gente aprende mais um pouquinho. Então eu agradeço porque eu estou aprendendo cada vez mais. Então espero que vocês também estejam aproveitando dessa forma, porque é um aprendizado contínuo que a gente vai tendo. A doutrina espírita é muito profunda nos seus postulados. Tem questões do livro que nós pensamos que já entendemos e às vezes compreendemos parcialmente, superficialmente. Então um estudo como esse eu vejo como, para mim, muito proveitoso para reforçar esse conhecimento que a gente vai adquirindo um pouquinho a mais, né? Nunca sabemos muito, sabemos pouquinho, mas estamos aumentando esse conhecimento gradativamente, né? Então, pessoal, muito obrigado, boa noite para vocês, obrigado pela companhia, todos aqui que estão, estou vendo aqui muitas falas aí, Ana Lúcia também, Rosângela, Joaquim Bueno, Amanda Mazer. Pessoal, fiquem com Deus, um abraço, muita paz a todos, até a próxima quinta-feira então, tá bom? Obrigado, pessoal, até lá.